Luciano Juba é o jogador que mais atuou no futebol brasileiro. Foram 53 partidas. 52 como titular. Exatamente, 52 como titular. E nesse ano ele conseguiu fazer 20 gols e dar 18 assistências. Aí existe a grande questão, o nível de competitividade. É claro que um jogador que está acostumado a jogar no cenário de Série B, tecnicamente, ele vai ter que evoluir para chegar no Bahia. E óbvio que o Campeonato Brasileiro ele é mais difícil, tem jogadores mais técnicos, é uma competição muito mais forte, com maior investimento. O fato é que eu olho para as duas questões. Levá-lo para esse jogo logo como titular, como fica a gestão de grupo? Você tem jogadores ali onde ele atua, que o Ratão já está aí há mais tempo, o Biel se recuperou. Então você não leva dessa forma porque você acaba complicando a sua gestão. Mas é um jogador que pode estar no banco e virar uma opção. E o Bahia com ele ganha uma coisa que o Bahia não tem há muito tempo, que é a bola parada, é muito bom batedor de faltas. Pênalti de vez em quando não dá certo, mas bate muito bem na bola o Luciano Juba. Eu acho que para esse jogo o Juba não vai não, mas para próximo jogo não tem justificativa ele não ser relacionado. Não sei se vai começar jogando, mas acho que é uma alternativa interessante, inclusive para a ausência do centroavante, pode ser uma alternativa aí com o Ratão jogando centralizado, o Juba pela esquerda, tentar mudar essa formação, dar uma dinâmica maior, porque o próprio Ratão, quando foi contratado, o diretor de futebol anunciou que era uma opção ali para jogar pelo centro do campo. Então tem que ser tentado. Diante dessa escassez dos centroavantes do Bahia, que não vive um bom momento, talvez o Ratão possa dar uma resposta melhor. Sem Cauli, e o técnico Renato Paiva tem pelo menos 4 opções para montar o time. Recém-recuperado de lesão, Biel pode ser improvisado da ponta para o meio, assim como Luciano Juba, que será apresentado ao elenco nesta sexta, após deixar o Sport. Tassiano também pode ser avançado no meio-campo para fazer a função, mas o nome mais forte para substituir Cauli é o de Léo Cittadini. A gente sabe da qualidade do Cauli, né? Tem feito um excelente campeonato, acho que é um dos nossos principais jogadores e o professor ainda não definiu nada, eu estou trabalhando firme, como sempre, e estou aguardando caso receba essa oportunidade, estar preparado para corresponder da melhor maneira possível e ajudar o Bahia a vencer. Polivalente, Léo Cittadini já atuou em várias funções do meio-campo e já foi experimentado até como ponta e lateral esquerdo ao longo da carreira. Atualmente, ele tem jogado principalmente como segundo volante, mas se sente pronto para assumir mais responsabilidades ofensivas para substituir Cauli. As minhas características mudaram ao longo da minha carreira. Eu comecei como meia, assim, mais de armação, depois mudou muito, tive oportunidades de jogar um pouco mais recuado, fiz outras funções. Então, assim, não tem problema para mim assumir essa responsabilidade caso é necessário. Então, estou bem confiante para poder ajudar da melhor maneira. E Cittadini deve estrear no time titular do Bahia, logo em um dos jogos mais importantes da temporada. Na beira do Z4, o esquadrão recebe o Vasco, 18º colocado, precisando vencer para não se complicar na luta contra o rebaixamento. É um confronto direto, na verdade vamos ter 3 confrontos diretos agora nos próximos 3 jogos, então assim, a gente sabe da importância de vencer esses confrontos para que a gente possa sair dessa situação e almejar coisas maiores aí durante o campeonato. E a gente precisa fazer valer a força da nossa torcida, do nosso estádio, para que juntos a gente consiga os triunfos. Meus amigos, a discussão aqui dos bastidores foi se Léo Cittadini parece Kaká ou não parece. Na minha opinião, parece e muito, mas vamos ver se dentro de físico, obviamente. Se você pega Kaká na época de fim de carreira, que ele tá com a barbinha, bota uma barbinha Cittadini aí, é idêntico. Idêntico. Pra daqui a pouco não fazerem um corte aí, dizendo que você tá comparando. Não tô comparando bola, não. Apesar de que no domingo ele vai fazer uns 3, aí vai ficar tudo certo aí que a galera já vai hypar. Mas brincadeiras à parte, a aparência muito idêntica. Minha lente chega a sair do lugar aqui, meu olho piscando, ó, nervoso. Fiquei mais careca ainda. Mas falando sobre essa situação, meus amigos, o quanto que, na opinião de vocês, o Bahia perde ou até ganha, né? Não sei, com essa troca. Cauli, Cittadini, o Bahia perde muita coisa, cai um pouco o favoritismo pro jogo de domingo, se é que vocês acreditam que o Bahia é favorito contra o Vasco, quero saber de vocês. Acho difícil comparar, porque eu ainda não vi o Cittadini com uma minutagem pra gente tirar uma conclusão. 61 minutos jogados no Bahia só. Pra gente tirar uma conclusão de como ele está no Bahia, de uma regularidade a mesma com o Cauli. O Cauli tá desde o início do ano, cara. E aí, para você comparar, seria injusto com o Cittadini, né?
Vamos ver com esse um mês aí, acho que a gente pode tirar algo do que o Cittadini tem para contribuir nesse meio de campo do Bahia. Eu acho ainda um pouco cedo para falar sobre o jogador Cittadini. Ele era um no Atlético Paranaense, provavelmente vai ser outro aqui no Bahia, porque são duas equipes completamente diferentes. Ele está num processo de adaptação, ainda estava no banco de reservas. Aí o pessoal, Victor, já teve oportunidade aí para fazer alguma coisa. Sim, dar um passe para o lado, dar um passe para o outro, tentativa de lançamento. Calma. Ele poderia já ter feito um gol, poderia. Mas ainda não aconteceu. Acho que eu quero mais minutagens para o Cittadini para poder avaliar ele direito com a camisa do Bahia. Mas falando até do jogador em si, na minha opinião, por exemplo, acho que ele é um... Cauli, por exemplo, é um jogador que vai mais ao encontro do trio de ataque. Ele arrasta a bola, ele vai lá, ele consegue chegar mais dos pontas no atacante, ele consegue participar mais disso. Eu acho que o Cittadini não tem tanto essa característica, ele fica mais naquela de distribuidor e tal. E acho que com isso, os pontas do Bahia vão ter que voltar um pouco mais para participar desse momento criativo. Mas ele pisa na área, né? O Cittadini pisa na área. Ele já tem gols importantes também. Né? Inclusive, a gente viu ali... ele tem sido mais um segundo volante ali e tal. Inclusive, a gente viu ali um gol importante que ele fez na final da Copa do Brasil, quando o Atlético ganhou do Internacional. Ele foi autor de um dos gols na vitória lá do Beira-Rio. Ele é um jogador que pisa na área, tem boa capacidade de finalização. Esse gol foi na final da Copa do Brasil, se eu não estou enganado. Foi isso mesmo, foi um gol do título do Atlético. Ele viveu um bom momento no Atlético, um jogador com diversas partidas importantes na equipe paranaense. Não é um jogador inexperiente, é um jogador com característica diferente mesmo. A origem dele, ele falou isso na entrevista, ele começou como um meia de organização, aos poucos ele foi se soltando um pouquinho mais, pisando na área. Mas, repito, achar um jogador com as mesmas características, com a mesma qualidade do Cauli, não vai se encontrar. O Bahia vai ter dificuldade de fato, é torcer muito para que o Cittadini, no tempo que ele vai ter para jogar agora, na minutagem que ele vai ter para jogar, ele consiga se firmar e consiga reviver os bons momentos que ele teve no Atlético Paranaense. Ele conseguindo recuperar o futebol dele no Atlético em 2019, 2020 e 2021, ele vai ajudar sim o Bahia. Veja, William e queridos amigos da bancada e a você de casa, para mim, perde. Não existe substituto para Cauli no elenco do Bahia. Talvez não exista tantos Caulis no futebol brasileiro. Então, de qualquer forma, quatro vezes na equipe da semana. É um cara que cria chances claras 4 vezes por jogo, ou seja, 4 vezes por jogo ele deixa praticamente os seus companheiros ali muito bem para finalizar no gol. Então é um cara que não tem substituto dentro do elenco. E se a gente pegar outros times, por exemplo, que estão até numa melhor posição na tabela, você não tem um Cauli. Qual é a grande questão? Você pode ganhar com o Cittadini a capacidade de passe, você pode ganhar um cara que temporiza mais a jogada, quebra o ritmo, tem uma qualidade de dar lançamentos longos. Mas ok, perde da mesma forma, nada contra os atletas. Você tem um Tassiano, que como o Rodrigo bem comentou, não está vivendo um momento técnico interessante, mas não é a mesma qualidade, não tem a capacidade de improviso que Cauli tem. E quando conversamos sobre pegar Biel e colocar no corredor central, comparando com a função exercida em campo, o corredor central é o local onde é mais congestionado. É onde você acaba ali ficando entre linhas e é natural que você tenha a marcação dos volantes, a marcação dos zagueiros. Para jogar de costa, para aguentar esse jogo que é físico, é muito mais difícil. Para mim, Biel é um jogador de lado de campo, é o cara do mano a mano, é o cara que vai percorrer ali o campo pelo lado esquerdo, preferencialmente, e ele vai criar dificuldades no adversário, no drible, no chute, porque ele cai para o meio justamente para fazer a finalização. Ele pode jogar? Pode. Eu não vejo futebol de forma cartesiana, como se os jogadores que estão no meio-campo, os 3 do meio-campo, não pudessem, por exemplo, o exemplo do Atlético Paranaense. O camisa 10 do Atlético Paranaense, na concepção da palavra, quem arma o jogo não é Vitor Bueno. Quem arma o jogo é Fernandinho. Fernandinho é o cara que tem esse passe que deixa os jogadores na cara do gol. Esse é o cara, é função. Ele é como um primeiro volante. Então isso pode mudar, mas substituir Cauli, para mim, é muito difícil. É muito difícil. E assim, só para corroborar com o que eu estou falando e com o que o Rodrigo falou também, o querido Victor, o torcedor do Bahia me abordou e fez... O Cauli vai ficar fora há quanto tempo? Eu disse, mais ou menos 6 semanas. Ele disse, meu Deus do céu, essas 6 semanas já parecem 6 meses para mim. É a importância de jogador que é muito diferente. Só para corroborar com o que o Caio falou, eu vejo, por exemplo, o torcedor do Flamengo, e que tem um elenco super... Recheadíssimo. Reclamar que não tem um substituto para Arrascaeta.
E o elenco é maravilhoso. Então, assim, tem determinados jogadores dentro da realidade de cada clube que não tem substituto. Característica, qualidade, importância, hierarquia. É muito difícil. Vai ter que se encontrar. O campeonato não acabou, porque por mais importante que seja a presença do Cauli, o campeonato não acabou. O Bahia está na disputa, tá vivo para permanecer na Série A. É claro que os 3 próximos jogos, na minha visão, são fundamentais. São confrontos diretos onde o Bahia precisa pontuar.